2 Coríntios capítulo 2, do versículo 4 ao 7, diz assim: porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão, feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. E oremos. Amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Abençoe agora a leitura, abençoe agora a pregação, que o Senhor possa usar a leitura e a pregação da tua palavra para nos edificar, para nos levar a toda a verdade. Que o Senhor me use e me empodere agora, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar esta noite. Estamos de volta no nosso estudo sobre o Espírito Santo. Nós vamos ver a última parte nesse subtema. Quando retornar de viagem, nós vamos continuar o tema sobre o Espírito Santo, mas nós vamos terminar o subtema sobre a consolação do Espírito Santo, que nós começamos 2 semanas atrás. E nós estamos vendo este importante aspecto do Espírito Santo, que é o ministério de consolação, de consolar, confortar o povo de Deus. Existem várias formas que ele faz isso, vários dispositivos que ele usa, e recursos que ele usa, e nós vamos então continuar vendo. Nós vimos já que ele usa a nossa salvação. Nossa salvação deve ser uma fonte de consolo, de conforto para todos nós. Ele usa a sua palavra, ele usa a igreja como um todo, ele usa crentes da igreja local e crentes de outras igrejas, mas crentes para nos trazer consolo. Lembrando que muitas vezes nós podemos ser a fonte ou a origem do conforto, da consolação para outras pessoas. Lembrar que não é só a gente quer ser consolado, mas nós também podemos ser usados para consolar igualmente as pessoas. Nós vimos que Deus usa a pregação da palavra, que é o poder de Deus, para a salvação. Essa palavra salvação, que é usada, não é salvação no sentido espiritual, mas salvação no sentido, inclusive, que inclui consolar, consolação. Também cabe dentro da definição da palavra salvação. Nós vimos lembranças. Deus usa lembranças. Deus, ele, muitas vezes, vai lá a fundo nas nossas memórias, nossa mente, e traz lembranças. Pode ser lembrança da pregação, lembrança de um texto, lembrança de uma ocorrência, mas lembrança. Então, é bom a gente sempre estar programando nossa lembrança. E nós vimos por último, na semana passada, que Deus usa também a sua benignidade para nos consolar. Então, existem muitos recursos que ele usa, e hoje vamos ver mais alguns e encerrar esse tema. Mas vamos olhar no versículo 7 de 2 Coríntios 2, que nós acabamos de ler, onde fala assim: de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo. Veja só, perdoar e consolar, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. A consolação que o Espírito Santo traz aqui, que está falando, é a consolação do perdão. A consolação do perdão, e nós lemos aqui: deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo. Perdoar e consolar. Então, há uma ligação entre receber consolação e perdão. A história aqui, para quem não sabe, é que havia um homem na igreja de Corinto, e este homem pecou de forma um tanto grosseira. Não que exista nenhum pecado agradável, mas esse pecado aqui foi, talvez, não necessariamente o pecado em si, mas o fato de como ele foi abordado. Tá? Mas foi um pecado bastante severo, bastante grotesco. E a igreja em Corinto, eles não só aceitaram a situação toda, mas eles até se orgulhavam. Estavam orgulhosos, estavam jactosos, soberbos pelo fato de como estavam acomodando aquela situação toda dentro da igreja, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E Paulo ficou sabendo disso, e Paulo então apontou o erro. Ele falou: olha, vocês não deveriam estar acoitando, acomodando, cobrindo, aceitando, aprovando esse tipo de coisa. Vocês estão dando um selo de aprovação ao simplesmente fazer nada a respeito e achar que está tudo certo, está tudo bom, mas vocês devem sim retirar a comunhão. Aí você pergunta: pastor, o que seria retirar a comunhão?
é pegar a pessoa e falar, ó, tá ali a porta, vá-se embora, não volte mais. Não, isso não é retirar a comunhão. Retirar a comunhão é você deixar de frequentar a casa deles, eles frequentar a sua casa, você ter contato ou maiores comunhões fora do âmbito da igreja. Não quer dizer na igreja botar a pessoa de castigo. Algum tempo atrás eu fiquei sabendo de primeira mão que havia uma certa igreja aqui em Maceió. Essa pessoa veio para a nossa igreja por um tempo. E nessa outra igreja, eu não sei qual era a igreja, francamente eu não sei qual era a igreja, mas essa igreja havia, parece que uma fileira, eu não sei, mas era uma fileira designada para as pessoas que estavam em maus lençóis. Então era o banco de castigo. Quando você apontava alguma, você então era banido e você só podia sentar naquele banco. E todo mundo sabia que quem estava naquele banco estava aprontando, tinha aprontado, enfim, estava em maus lençóis. Aí todo mundo sabia para não falar com eles. Gente, é absurdo, não sei onde é que tiraram isso. Tá? Mas não é isso que está dizendo aqui. Tá? A Bíblia fala para você não ter comunhão com a pessoa, não frequentar a casa dele, não frequentar a sua casa. Não quer dizer expulsar da igreja, não quer dizer você dar um chapéu, para ele usar um chapéu especial que vai denotar ele como sendo um pecador, ou um assento especial que vai denotar ele como sendo um pecador. Não é isso, mas eles não tinham nada disso, eles iam para outro extremo, perfeitamente normal, aceitavam ele como se fosse a coisa mais normal do mundo. Bom, Paulo ficou sabendo, mandou a igreja então tratar do assunto, retirar a comunhão. A igreja de modo geral obedeceu e houve de fato o efeito desejado. É o que nós lemos aqui no capítulo, no versículo 7. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar e consolá-lo, para que o tal, que tal? Essa pessoa que havia pecado, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Então funcionou, a pessoa se arrependeu, a pessoa sentiu a retirada de comunhão, e aquilo foi usado pelo Espírito Santo para contristá-lo, trazer arrependimento. Ele tratou o máximo que ele pôde tratar, lembrando que muitas vezes não dá para você tratar e desfazer completamente a situação, mas o que pôde fazer ele fez, e o que ele pôde tratar ele tratou, consertou o problema, mas aí aconteceu um outro problema. Mesmo depois de tudo isso, haviam pessoas na igreja que não queriam conversa com tal homem. Mesmo depois de ter confessado, se arrependido, deixado, consertado, remediado, ter feito o que tinha que fazer, que podia fazer, mesmo assim, ele continuou com estigma e ninguém queria falar com ele. Ninguém queria perdoá-lo e, consequentemente, não queria conversa com o tal homem. E Paulo, quando soube disso, e ele soube disso porque ele não estava em Corinto, então a notícia chegou a ele, era algo que estava evidente na igreja. Então ele aqui os instruiu a perdoá-lo e estenderem comunhão a ele. Agora, por que isso? Esse homem estava, pelas palavras de Paulo, ele estava sendo devorado de demasiada tristeza. Então, quando alguém nos pede perdão, quando alguém está arrependido, quando alguém tratou do problema da melhor forma possível, a pessoa está contristada, arrependida, mas quando nós nos recusamos a perdoar tal pessoa que está sentindo a culpa do pecado, confessou claramente, e nós ainda assim recusamos a perdoá-lo, então nós estamos de fato atrapalhando o Espírito Santo que quer trazer consolação para aquela pessoa. Consolação essa que o Espírito Santo quer para ajudar aquela pessoa, para que ela volte a ser usada, para que ela volte a crescer, para que ela volte a ter estabilidade, para tirar o peso da culpa. E se nós nos recusarmos a perdoar, nós estamos sendo um empecilho, nós estamos impedindo esse processo. Ah, pastor, você não sabe o que foi que aquela pessoa fez. Pastor, você não sabe o que aquela pessoa apontou comigo. Não interessa, se a pessoa está arrependida e tratou do problema, e nós recusamos, então, de ofendidos, ou seja, de vítimas de ofendidos, agora nós passamos a ser os culpados. Nós passamos agora a ser os responsáveis por ferir o Espírito Santo. A pessoa, ao nos ofender, certamente ofendeu o Espírito Santo, mas agora, ao recusar perdoar, nós estamos ferindo o Espírito Santo. Ou seja, nós tomamos o lugar da pessoa em ofensa a Deus. Então é importante que a gente estenda o perdão, porque o Espírito Santo ele usa o perdão para trazer consolação para a gente. Agora é importante, muito importante, eu quero deixar isso bem claro, frisar da melhor forma que eu posso. É importante que haja arrependimento e ação
por parte dos ofensores, as pessoas que cometeram pecado. Não é só palavras vazias, não é só um show de drama, não é só declaração oca, não. Deve haver sinceridade. Como assim, pastor? Que sinceridade? A primeira coisa tem que haver confissão. Se não houver confissão, não há sinceridade. A palavra confissão no Novo Testamento é a palavra homologos, e de onde a gente tira, em português, homologar. Então, quando a pessoa confessa, tem que ser algo que é feito claramente, algo que é feito especificamente. Não é chegar e falar, desculpa aí, Mel, foi mal, viu? Desculpa aí. Eu errei. Não. Tem que haver uma homologação, tem que ser uma coisa clara, uma coisa definida, não é só dizer, foi mal, errei, desculpa aí, culpa minha. Não. Tem que haver uma confissão. A palavra homologar também significa homo, de mesmo, logo, pode significar palavra ou raciocínio, pensamento. Logo é onde tem lógica. Lógica vem da palavra logos em grego, que quer dizer palavra, pensamento, raciocínio, entendimento. Tudo isso vem debaixo de logos. Então, quando nós estamos homologando, nós estamos nos colocando na mesma palavra, no mesmo raciocínio que Deus. Nós não estamos justificando, encobrindo, fazendo desculpas, culpando outra pessoa, querendo tirar o corpinho fora. Não. Homologar e dizer, Deus, você tem razão, eu estou culpado. Eu fiz isso é errado. Isso é confessar, isso é homologar. Mas não apenas confessar e homologar, mas tomar medidas, tomar ações para remediar. Às vezes, como eu mencionei, não dá para você remediar tudo, mas existe algo que tem que ser feito. Então, se não houver essa sinceridade de palavra, sinceridade de ação, se não houver desejo ou capacidade, então a comunhão deve seguir cortada. Eu, dar um exemplo pessoal do que eu estou falando aqui, do que Paulo falou, que foi perdoar e consolar. O consolo vem do perdão, e também você consola recebendo a pessoa, ele fala, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Mas do ponto de vista pessoal, eu já cometi esse erro, mais de uma vez. A pessoa ofendeu, e a questão aqui, sabe, muita gente pensa que quando existe um ofensor e um ofendido, que o ofendido é o foco. O foco é Deus, gente. Antes de mais nada, antes de ofender ninguém, Deus foi ofendido. Mas o que houve é que houve uma ofensa e eu, em algumas ocasiões, fui muito pronto, muito pontual em perdoar e consolar. Em perdoar e aceitar. Sem que houvesse, eu pensei que havia, mas obviamente não houve, sem que houvesse esse contristamento, sem que houvesse esse arrependimento, sem que houvesse o que fosse necessário. O resultado foi que só piorou o problema. Houve perdão e consolo, mas não houve arrependimento. Então, aquilo, em vez de melhorar a situação, piora. Porque cria no ofensor uma atitude de impunidade, uma atitude de que, oba, eu escapei, oba, ninguém sabe. E o que você faz é você joga a sujeira embaixo do tapete, o que não ajuda ninguém, nem a mim, nem a pessoa, nem a Deus, nem a igreja, nem ninguém. Então é muito importante que haja um arrependimento sincero. E aqui com esse homem em Corinto, houve isso, que Paulo falou, que ele estava sendo devorado, o termo que ele usa, devorado de demasiada tristeza. A pessoa, esse homem, estava arrasado pelo que fez. Ele estava contristado, arrependido, ele tratou do problema, Paulo falou que ele tratou do problema, agora está na hora de perdoar e consolar ele. Mas só depois que houve arrependimento e tratamento do problema. Se não houver isso, então a gente volta para o primeiro passo, que é o quê? Retirar a comunhão, retirar o consolo, porque muitas vezes Deus usa a falta de consolação, o desconforto, a consciência pesada, a demasiada tristeza, justamente para trazer a pessoa de volta. E se a gente vai lá e corta, vou perguntar para a irmã Michele, eu nunca dei luz, não sei se vocês sabem disso, eu nunca dei luz a nada, mas a Michele estudou muito sobre o assunto e tal coisa. Sabia que o processo do parto e a dor do parto,
todo aquele processo que acontece faz bem para a criança? Existem benefícios para a criança. O que acontece muitas vezes é que hoje em dia o médico está com pressa, o hospital está com pressa, quer o leito, quer enfim, aí querem apressar. Então vão apressar, vão induzir, sabe o que é prejudicado? A criança. A criança é prejudicada. Então muitas vezes assim com Deus. Precisa haver um certo contristamento, um certo sofrimento para trazer a pessoa a um lugar de arrependimento. E se a gente abrevia isso, tá? Mesma coisa com nossos filhos, sabe? Tem hora que a gente tem que deixar nossos filhos chorar um pouquinho, sofrer um pouquinho, para ele aprender. Aprender o quê? A não meter o dedo na tomada, a não correr num lugar que tropeça e cai e arranha o joelho. Enfim, existem situações que com pais a gente tem que deixar nossos filhos cair e quebrar a cabeça um pouquinho. É difícil? Claro que é difícil. Mas às vezes é necessário. Muitas vezes a dor é necessária, o sofrimento é necessário para que a obra seja feita. Então, Deus usa a consolação do perdão, mas o perdão só pode ser estendido quando há arrependimento. Agora, veja bem, eu não quero entrar nisso agora por questão de tempo e não é o tema, mas existem vários níveis de perdão. Tá? Tem o perdão de Deus, tem o perdão entre os irmãos, tem o perdão judicial, tem o perdão circunstancial. Tá? Para o crente, que é perdoado, está tudo perdoado. Quando você foi salvo, Deus perdoou o primeiro pecado e o último pecado. Alguém lembra do primeiro pecado que cometeu? Claro que não, mas Deus sabe. Você sabe qual vai ser o seu último pecado? Claro que não, mas Deus sabe. Então, em termos de perdão, Deus perdoou o meu e o seu pecado, do primeiro ao último. Mas mesmo assim, nós devemos buscar perdão de Deus. Ué, mas está tudo perdoado? Por que eu vou buscar perdão de Deus se Deus me perdoou tudo? Um é o perdão judicial para a salvação, o outro é o perdão circunstancial para a purificação aqui na terra. Deus é fiel e se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel para nos purificar de toda imundícia. Então nós temos que confessar, não porque eu não sou perdoado por Deus, mas para que haja purificação, para que eu possa ter uma vida espiritual correta, que seja forte espiritualmente. Devemos confessar as ofensas uns aos outros. Mas se Jesus perdoou tudo, por que eu tenho que confessar para você? Não é para confessar para você me perdoar, senão eu vou purificar. Não é isso. Então, mais uma vez, só quero soltar aqui, existem vários níveis de a qualquer dia desse a gente faz um estudo sobre isso, mas tem que haver esse perdão para que haja a conciliação aqui na terra entre nós. Vamos para João capítulo 16, rapidinho, vamos ver outro tipo de consolação que o Espírito Santo usa, outra fonte de consolação que o Espírito usa. João 16, lá no versículo 7, diz assim, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, isso que é Jesus falando, convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, e quem é o Consolador que está aí com C maiúsculo, como você pode ver, o Consolador está falando sobre o Espírito Santo. O Consolador, por quê? Porque ele traz consolação. Se eu não for o Consolador, não virá a vós. Mas quando eu for, vou enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Marque bem essa palavra. Do juízo. Versículo 9. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, mais uma vez a palavra juízo, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Esse juízo que está falando aí, está se referindo a uma sentença que foi passada. O juiz está lá, foi feita a defesa, a acusação, ou o juiz vai dar a sentença, ou tem um júri, e o júri então falou, não, ele é culpado, então tudo bem, agora o juiz vai pegar tudo isso, a sentença, e ele vai então sentenciar, ele vai sair e vai dizer, você fulano foi achado culpado por um júri dos seus concidadãos, e você está aqui condenado a 10 anos de cadeia, ou um dia de cadeia, o que seja. Isso é o juízo, é a sentença, é a pena, é a condenação, é o castigo, é a repreensão. Quando finalmente Deus acerta as contas, e Ele sempre acerta as contas, mais cedo ou mais tarde, Deus sempre acerta as contas. Quando Deus traz sobre os rebeldes e desobedientes e os ímpios a consequência dos seus pecados, quando a sentença do juízo é feito, e o castigo, digamos assim, a pena é dada pelas consequências dos seus atos, Deus usa isso como uma fonte de consolação, a consolação do julgamento. Isso serve
Para quê, pastor? Vai consolar quem? Nós. Vai consolar nós, porque vai nos mostrar os fiéis, não os rebeldes. Os rebeldes vão estar levando o juízo. Mas os fiéis, os obedientes, os submissos, nós veremos e seremos mostrados e será provado que não foi em vão obedecer ou seguir Deus. Porque aqueles que não seguiram e obedeceram, estão ali recebendo a sentença, recebendo o julgamento, recebendo o juízo. Nós seremos consolados em saber que valeu a pena fazer o que é certo. Valeu a pena dizer não ao pecado e fazer aquilo que é certo. Valeu a pena. Sabe por quê? Porque eles não fizeram. Olha o que está ali. Olha o que está na cabeça deles ali. Olha o buraco que caíram ali. Olha a mão de Deus sobre eles. Não foi em vão, valeu a pena. Nós somos tolos em seguir a Deus. O mundo olha para a gente e fala: vocês estão desperdiçando sua vida, vocês são um bando de capados, seguindo o seu pastor. Se alguém está me seguindo aqui, pare, eu não quero ninguém me seguindo, não. Mas o mundo olha para a gente e fala: você está seguindo o pastor, está seguindo Deus, está seguindo um livro, está seguindo não sei o que lá, seguindo uma história de fadas. Vocês são tolos, loucos, desperdiçando sua vida, perdendo seu tempo. Pois é, quando vier o julgamento sobre pessoas que pensam, agem e vivem assim, vai ser uma fonte de consolo para a gente, para dizer: não, eu não sou louco, louco é você. Olha o buraco que você cavou, olha onde você foi se meter, olha a consequência e resultado das suas ações. Isso vai trazer consolo para a gente, conforto para a gente. É a consolação do julgamento, do juízo. No entanto, fica a pergunta: devemos nós então nos alegrar? Devemos então regozijar quando os malfeitores recebem aquilo que merecem? Devemos ficar bem feito. Eu acho pouco, eu quero mais. Está pegando fogo? Vou jogar lenha. Não, é isso. Essa deve ser a nossa atitude como crentes? Não. Não só não, mas é o oposto. Provérbios 24, versículo 17, nos instrui a fazer o seguinte: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que, vendo-o o Senhor, seja isso mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Quando eu leio isso daqui, eu fico meio confuso. Ou seja, se eu me regozijar e se eu me alegrar com a desgraça do meu inimigo, a Bíblia fala que Deus vai abreviar o julgamento dele. Não está dizendo aqui? Olha, para que o Senhor não veja e desvie dele a sua ira. Então Deus está dizendo para eu não me alegrar, porque se eu não me alegrar, eu vou prolongar a ira de Deus sobre ele. Eu fico mais dividido, me alegro, não me alegro. Então se eu me alegrar vai ser bom para ele, porque vai encurtar. Mas já que você é meu inimigo, eu não quero que seja abreviado, então eu não vou me alegrar para durar mais tempo o seu sofrimento. Se você que a Bíblia fala para eu não me alegrar, então não vamos nos alegrar. Não devemos ficar: oba, que bom, mais Deus, mais fogo, não. Essa não deve ser a nossa atitude. Devemos sim sermos consolados pelo fato de que não somos nós sendo julgados, consolados e confortados porque nós não vivemos de tal modo que incorreu e pediu e trouxe a justiça de Deus em nossas vidas, ou o juízo de Deus em nossas vidas. Agora devemos consolar essas pessoas. Jesus falou que quando nosso inimigo tivesse fome, fazer o quê? Dar comida para ele. Está com sede? Dê água. Está maldizendo você? Abençoe ele. E outro versículo interessante que fala: quando você faz isso, quando você faz o bem para o seu inimigo, é como pedras em brasa quente na sua cabeça. Aí eu fico: peraí, então, se eu for fazer o bem para ele, eu vou estar jogando brasa sobre a cabeça dele? Mas temos que obedecer a Deus. Então, quer ou não, entenda ou não, compreenda ou não, nós não devemos se alegrar com a desgraça das pessoas quando estão sendo julgadas, porque procuraram, cavaram a própria cova, cavaram o próprio buraco.
mas não é motivo para a gente se regozijar de modo algum, mas devemos consolá-lo. Segundo Coríntios 1, versículo 3, fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. O Deus de toda consolação. Veja bem, nosso Deus é um Deus da consolação. Versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que somos nós mesmos consolados por Deus. Então Deus fala: olha, eu vou consolar você, para você consolar os outros. Tá. Então, se alguém está precisando de consolação, mesmo porque cometeu erros, nós devemos consolá-lo. Foi o que aconteceu lá em Corinto. Um homem cometeu erro, foi cortada a comunhão, ele ficou devorado por tristeza, e Paulo falou: agora faz o seguinte, perdoe e vá lá consolar eles. Deus nos consola para que a gente possa consolar os outros. Tudo que Deus, quando Deus nos abençoa, é para abençoar os outros, seja com consolação ou qualquer outra coisa. Então, são oportunidades que nós não devemos perder. Tá? Nunca devemos perder a oportunidade de ser uma fonte de consolação. Vamos para 2 Coríntios 13. Nós lemos agora há pouco 2 Coríntios 1. Vamos para 2 Coríntios 13. E o capítulo 13, versículo 11 diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Aqui nós temos a consolação do sucesso. A consolação do sucesso. Tá? Antes de mais nada, eu quero frisar que sucesso é S-U-C-E-S-S-O. São 3 S, e nenhum deles tem cifrão. Nenhum deles tem cifrão. Quando o ser humano, a maioria pensa em sucesso, é logo assim: pim, pim, grana, dólar, ouro, euro, real, riqueza, bem. Sucesso não tem nada a ver com isso, gente. Pode ter, mas não quer dizer que sucesso é dinheiro. Tá? Mas aqui tem a consolação do sucesso. Quando nós decidimos fazer o que é certo, quando nós decidimos nos esforçarmos em fazer aquilo que é certo, então Deus nos consola, sabe com o quê? Com dinheiro, pastor? Não. Com a sua presença. Olha como termina o versículo 11. E o Deus de amor e de paz será convosco. Quer saber o que é sucesso? É Deus conosco. Quando Deus está do seu lado, isso é sucesso, gente. Você pode ter 1 bilhão no banco, estar dirigindo o carro mais caro do mundo, ter uma casa na beira da praia, ter a lancha maior que tem, um jet ski, um helicóptero, pode ter barras de ouro espalhadas pela casa. Sem Deus, você é um fracasso. Você não é nada. E não é só uma expressão bonitinha, não. Muita gente fala isso. Eu prefiro ser triste dentro de um Mercedes do que ser alegre numa bicicleta. Eu não, eu quero ser alegre numa bicicleta com Deus. Inclusive eu tenho uma bicicleta por esse mesmo motivo. E não é só um cifrão, uma coisinha que a gente fala porque é bonitinho falar. Gente, sem Deus, você pode... Por que você acha que tanta gente bilionária é infeliz? Não, pastor, são felizes. Isso é nada. É uma felicidade passageira, superficial, rasa, oca. Sucesso é ter Deus do seu lado. E aqui a Bíblia fala o quê? Sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer. E quando nós somos isso, veja bem, eu vou explicar o que é perfeito daqui a pouco. A perfeição traz consolo, o consolo traz união, e quando existe isso, aqui fala que o Deus de amor e paz será convosco. Deus vai ser com a gente. Deus vai estar conosco. Tá? Agora, esse ser perfeito, ser de perfeitos, não quer dizer você ser sem pecado e sem defeito. Não é isso que está dizendo. A palavra perfeito significa inteiro, íntegro, completo. Aquilo que é perfeito, vou dar um exemplo. Se esse copo está perfeitamente cheio, ele nem está abaixo
e nem está acima. Se estiver acima, vai transbordar, não é perfeito. Se estiver abaixo, não está cheio. Então, perfeito é quando está na medida completa. Íntegra, integral, completo. O que quer dizer integral? Integral quer dizer todo. Então, devemos ser perfeitos no sentido de sermos íntegros, de sermos completos, de estarmos na medida, estarmos fazendo tudo aquilo que nós devemos fazer. Não quer dizer que você vai ser perfeito sem pecado, perfeito em tudo. Não, não é isso. É você ser íntegro, você está fazendo o que é certo e se esforçando em fazer o que é certo, em ser correto, em ser completo. Quando isso acontece, Deus então nos conforta com a sua presença, e a sua presença traz as duas coisas melhores que existem no universo: amor e paz. É o que fala aqui? O Deus de amor e paz será convosco. O que o mundo mais almeja é justamente amor e paz. E o sucesso deve ser medido nessa proximidade que temos com Deus, na quantidade de amor e paz que nós temos em nossas vidas. Amor e paz vão lado a lado, mão em mão. Esse amor aqui é o amor ágape, é o amor não merecido. Esse amor é aquele amor que você ama as pessoas, mesmo quando as pessoas não merecem, mesmo que não haja reciprocidade, mesmo que não haja motivo, ou seja, você ama porque você ama. Esse amor é o amor de Deus. E quando Deus está conosco, fica infinitamente mais fácil a gente amar dessa forma. Quando Deus não está conosco, se torna quase que impossível amar assim. Todo o amor é um amor com interesse. Eu vou ganhar o que com isso? O que você vai me proporcionar? Qual vai ser o meu lucro? Esse tipo de amor, não é amor e não traz paz. Porque você vai sempre estar julgando e galgando o que alguém pode proporcionar. O que você pode ganhar? O que vai sobrar para você no final das contas? E se não sobrar o que você quer ou bastante, estou fora. E Deus é o Deus de paz. E todo mundo quer paz. Eu já falei isso antes, eu falo muitas outras vezes, mas o homem vive em busca de paz. Se rouba, se mata, se trabalha, se estuda, investe, sacrifica. Tudo que o homem faz, em última instância, é atrás de paz. O homem quer paz. Muitas vezes busca-se a paz nos lugares errados, das formas erradas, mas o que a gente quer, o que o homem quer, e a mulher também, é paz. Nós queremos paz. E a única fonte real, verdadeira de paz é Deus. Então, quando nós somos íntegros, e quando nós somos perfeitos, e quando nós somos consolados por Deus, porque estamos cumprindo e usando os recursos que Deus nos proporciona, o que acontece é que nós temos o Deus da paz e amor em nossas vidas. Ele nos dá a sua presença. Uma descrição muito apta do sucesso de verdade, a gente encontra lá no Salmo número 1. Abra, por favor, o Salmo número 1. O Salmo conhecido, mas ele aborda justamente sucesso e traz aqui uma definição perfeita do que é sucesso. Versículo 1. Bem-aventurado. Esse bem-aventurado quer dizer abençoado, ou você poderia até dizer de sucesso. Esse bem-aventurado é alguém que tem sucesso. Vamos ver por quê. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada sobre os ribeiros de água, o qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Você vê aqui, tudo quanto fizer prosperará. Ou seja, ele vai ter sucesso em quê? Tudo. No casamento? No casamento. No lar, criação dos filhos? No lar, na criação dos filhos. Profissionalmente? Profissionalmente. Financeiramente? Financeiramente. Tudo. Tudo. Aqui está dizendo, tudo quanto fizer prosperará.
Por quê? Porque ela é como uma árvore plantada aos ribeiros de água. Esse ribeiros de água aí, ele é análogo, pode ser entendido e comparado com Deus. Aquele ribeiro de água, ele é a fonte da força, do vigor, da nutrição dessa árvore, que a folha não cai, que dá o seu fruto a seu tempo. É interessante, ele vai ter sucesso, vai prosperar, mas fala também sobre o seu tempo. Então não quer dizer que amanhã vou colher todo, não. A seu tempo, tem época de colheita, tem época de crescer, tem época de... tudo tem sua época. Mas na hora certa, no tempo certo, tudo o que ele fizer, seja lá o que for, vai ter sucesso. Por quê? Porque ele está ao lado que ele fala dos ribeiros de água. Ele está próximo à água. Ele está próximo de Deus. E Deus falou o que aqui? O Deus de amor e de paz será convosco. Quando Deus está conosco, é como aquela árvore que está ao lado do ribeiro de água. E tudo quanto fizer vai prosperar. Agora, se a gente não se esforça para fazer o bem, a gente não faz aquilo que é correto perante Deus, a gente faz o quê? Nós não somos consolados, nós não somos de um mesmo parecer. Se parecer quer dizer pensamento, mesma perspectiva. Não somos o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento. O resultado é que o Deus de amor e paz não está conosco. O resultado é que aquele ribeiro de água não estou plantado aqui, eu estou plantado lá longe do ribeiro. E a minha folha vai cair, o meu fruto não vai vir no seu tempo certo, e nem tudo que eu fizer vai prosperar. Talvez nada que eu fizer vai prosperar. Por quê? Porque eu estou longe do ribeiro de água, porque eu estou longe de Deus. Deus não está comigo, como fala aqui, e o Deus de amor será convosco. Se o Deus de amor e paz não está conosco, nós seremos como aquela árvore longe do rio. Isso é sucesso. Isso é sucesso. É você ter Deus convosco. Você ter Deus do seu lado. Para o mundo inteiro está contra você, mas quando você está com Deus, você imediatamente, nós nos tornamos a maioria. Podemos ser fracos, mas com Deus nós somos fortes. Que a Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. Agora, se você não está com aquele que te fortalece, então você nada pode. Não vai ter fruto a seu tempo, a folha vai cair, não vai prosperar. E mais uma vez, o prosperar não é escrito com esse cifrão. Por isso tanta gente com tantos problemas, dificuldades, tribulações. Por quê? Por causa disso. Está faltando essa consolação que a presença de Deus traz. É o conforto de ter Deus ao seu lado. Trazendo o quê? Amor e paz. Ele fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Fica mais fácil você perdoar. Você vê que tem a consolação do perdão. Pois é, tem que ter amor para perdoar. Deus de amor e paz. E quando você não perdoa, sabe que não tem paz? Você não tem paz. Então veja como está tudo interligado. E nós não temos que entender o porquê, nós não temos que entender como exatamente a ligação é. É só a gente obedecer que tudo se encaixa. A folha não cai, o fruto vem na hora certa e tudo que a gente faz prospera. É só a gente seguir, obedecer e fazer a coisa certa, porque verdadeiro sucesso só existe com Deus. E isso é uma grande fonte de consolação. Então, resumindo, como nós temos visto, a consolação é um aspecto central do ministério e da obra do Espírito Santo. E para esse fim nós temos visto vários recursos que ele usa, e eles estão em nossa disposição. Então, se nos falta consolação, se nos falta paz, se nos falta conforto, se estamos desconsolados ou inconsoláveis, então o problema não é com Deus, o problema não é do Espírito Santo, o problema é nosso. Nós passamos 3 semanas vendo múltiplos recursos, várias formas de como Deus traz consolação. Agora cabe a nós usarmos esses recursos
Nós vemos que Deus usa a Bíblia, mas se você não é a Bíblia, Deus usa a igreja, mas se você não vem para a igreja, Deus usa o perdão, mas se você se recusa a perdoar, Deus usa tantas coisas. Mas é como um buffet. A comida está lá. Se você não for buscar, vai ficar frio, vai ficar com fome. Deus coloca um buffet à nossa disposição, de formas e maneiras de sermos consolados. Basta a gente ir até a mesa e encher o prato. Amém? E vamos orar. Pai amado.